Se você esperar ter vontade para fazer o que é bom para você, você não vai sair do lugar. Que geralmente a vontade não vem. Eu vou fazer o que é bom ou vou fazer o que é certo? Eu vou fazer o que vai me trazer resultados maravilhosos na vida ou vou fazer o que é necessário? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que todos tenham uma noite abençoada, uma reunião abençoada, uma noite de bênçãos. Lê aqui. 1, 2, 3 e... Iniciativa. Eu comecei ainda essa semana falando sobre isso, né? Falando sobre o poder da atitude, o poder da iniciativa. Quantos homens, quantos líderes foram enviados para espiar a terra prometida? Quantos? Qual o nome deles? Você sabe de 2? Quais são os 2? Por que vocês sabem dos 2 e não sabem do resto? Porque quem não tem atitude não tem história. Vocês não lembram deles. Ninguém lembra. Eu quero que isso entre dentro do teu espírito. Ninguém lembra de quem não tem história, não tem atitude. Foram 12. Todo mundo sabe falar de 2. Por que será? Porque o resto não é relevante. O resto fracassou. Era líder, grande coisa. Não tem história. Tenta lembrar do nome de um. Na ponta da língua vocês respondem Josué e Calebe. Mas e o resto? Foram 12. Não foram 2. Foram 12. Por quê? Está claro isso para você? Sim ou não? Não tem história, não tem relevância, não se lembra deles. Não tem nada que inspire. É isso que a gente tem que pensar. Eu falo isso continuamente, que as pessoas mais bem-sucedidas na vida são as pessoas que têm atitudes, são as pessoas que têm iniciativa, são as pessoas que têm o que a Bíblia chama de coragem, coragem para romper, coragem para orar, coragem para pedir. É aquilo que a gente sempre fala, né? Falar muita gente fala, contar história muita gente conta. Contar, mas construir uma história não são muitos. E é aí que a gente tem que parar e refletir. Porque imaginar, você sabe que iniciativa é o princípio básico e elementar da fé. Fé é agir à altura do que você acredita, e isso significa ter iniciativa. Por que nós conhecemos Josué e Calebe? Pelas suas atitudes, pela sua coragem. Por que nós sabemos na ponta da língua quem é Josué e Calebe? Mas a gente não sabe quem é o resto. Tem o nome deles. No capítulo 13 está descrito o nome deles, de cada um deles.
Só que não é lembrado por ninguém. Não é lembrado porque eles fracassaram. Porque a história deles não é relevante. Diga comigo, iniciativas sempre produzirão oportunidades e possibilidades. Ai, meu Deus do céu. Falar nisso. Quem esteve comigo ali na Paz ontem? Quem esteve? Olha, hoje eu já recebi uma mensagem hoje de manhã que já valeu todo o trabalho de ontem. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém que estava descendo a Avenida Nossa Senhora da Paz, estava descendo em direção ao viaduto em cima da BR-153 para cometer o suicídio. E foi abordado justamente na porta da igreja, convidado para entrar, e após participar da reunião, que chorou absurdamente na reunião, através da oração, aquele espírito de morte, aquele espírito de suicídio foi repreendido, estava feliz da vida, grato, e compartilhou que ele estava indo, naquele momento, passando na frente da igreja, para ir ao pontilhão, para dar cabo à vida. Mas, ao invés de dar cabo à vida, ali ele recebeu vida, recebeu um novo espírito. Maravilhoso, né? Eu falei, para mim já valeu. Para mim já valeu. Já valeu tudo que aconteceu, porque só de uma alma, uma vida que o diabo ia tragar, ser resgatada de uma forma tão linda, então isso já valeu tudo. Então vamos lá. Quero que você grave isso que eu falei para você no começo, porque isso que eu falei tem a ver com isso aqui, ó. Doze homens foram enviados para espiar a terra prometida, porque o Senhor já havia entregado. Vocês souberam falar que são 12, vocês souberam lembrar de 2 nomes, não lembra de 10. Porque não tem história. Não tem relevância. Não é exemplo. Nós precisamos saber o que nós queremos para a vida. Eu poderia começar por Marcos, eu vou começar por Marcos, depois eu vou para um ponto importante aqui. Diga comigo, se um reino estiver dividido contra si mesmo, lê você? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, diga comigo, também não poderá subsistir. Se Satanás se opuser a si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. Porque aonde a divisão chegou o fim, não prevalece, não subsiste. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Então poderá roubar a casa dele. Nós sempre ensinamos que qualquer ponto de divisão ou de rebelião em alguma área vai impedir o sucesso. Qualquer ponto de divisão vai impedir o sucesso, vai impedir o crescimento, vai impedir as vitórias.
que as pessoas poderiam estar alcançando. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já está cansado de ouvir sobre isso. Mas existe uma coisa chamada, se alguém me perguntar assim, mas por que a gente conhece tantas coisas, ouve tantas coisas, sabe, mas não consegue praticar? Que esse é o grande problema da maior parte das pessoas que não tem algo chamado autogoverno. Não tem algo chamado liderança, autoliderança. Tem gente que acha que o problema dela é um problema financeiro, tem gente que acha que o problema dela é um problema conjugal, tem gente que acha que o problema dela é o que não é. O problema de muitos é falta de autoliderança. Tem uma frase que nós usamos que a maior parte dos problemas que nós vemos são problemas de liderança ou falta de liderança, de autogoverno. Por quê? Se uma pessoa não se autolidera, ela não vai conseguir liderar a sua casa, ela não vai conseguir liderar um negócio, ela não vai conseguir liderar um grupo, ela não vai conseguir liderar, porque o ponto de partida é a autoliderança. A autoliderança é algo essencial para quem quer ter sucesso. O que eu preciso fazer? Desenvolver a autoliderança. O que eu preciso fazer para vencer? Preciso desenvolver autoliderança. Então eu começo por liderar a mim. Se eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu digo que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Se eu me comprometo com algo que eu dou a minha palavra, eu vou cumprir. Ninguém pode entrar, a Bíblia diz que ninguém pode entrar no território de uma pessoa que tem liderança, saqueá-la, roubar os resultados, a influência dela. Espiritualmente, nós estamos numa batalha de valentes. Diga comigo, ou eu amarro, ou eu sou amarrado. Então aí você reflita. Estou amarrando ou estou sendo amarrado? Eu saqueio o inferno ou o inferno está me saqueando? Eu tenho autoridade ou não tenho nenhum tipo de autoridade? São perguntas e respostas. Às vezes a gente questiona, né? Vamos pensar aqui, um soldado é treinado para ir ao campo de batalha, vencer o inimigo e sair morto ou vivo? Vivo. Ele tem que entrar na guerra e sair vivo. É verdade ou não é? Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é uma luta espiritual. Você já prestou atenção que as pessoas falam assim, eu gostaria de orar mais, mas eu não consigo. Está amarrado. Eu gostaria de buscar mais, de estar mais, mas eu não consigo. O que eu quero fazer, eu não consigo. O que está acontecendo? Eu estou amarrando ou estou sendo amarrado? Eu estou governando ou estou sendo governado? Quando eu vejo, eu já fiz. O que me governa? Minhas emoções? Meus pensamentos, meus sentimentos? Ou eu tenho governo sobre as minhas emoções? Sobre as minhas vontades? Um atleta é treinado para vencer os campeonatos e sair com a medalha nas mãos. Quer dizer, se eu estou sendo treinado, a Bíblia diz que nós somos comparados a um atleta. Agora, eu preciso subir no pódio, preciso vencer. Agora, ninguém vai vencer se antes não subjuga o seu corpo e entra num treinamento rigoroso. A Bíblia diz que o nosso treinamento é rigoroso. Treinamento o quê? E subjugo o meu corpo, esmurro a minha carne, para que não pregando aos outros eu mesmo seja reprovado. Opa, espera aí, então quer dizer que
Para subir no pódio da vida, para ser um vitorioso na vida, eu tenho que subjugar o meu corpo, as minhas vontades, as minhas emoções. Se nós somos comparados a um atleta, eu preciso parar para pensar. A vida de um atleta, vamos pensar na vida de um atleta de ponta. Ele é disciplinado ou indisciplinado? Ele come o que ele quer ou ele come o que ele precisa comer? Ele dorme as horas que ele precisa ou ele dorme a hora que ele quer? Ele faz o que é necessário ou faz o que tem vontade? Então, nós já vamos respondendo. Espera aí, eu quero ser um vitorioso na vida. Eu quero ser um vencedor na vida. Espera aí, então se eu sou vencido pelas minhas emoções, se eu sou vencido pelas minhas vontades, se eu sou vencido pela minha carne, se eu não me autolidero, eu já tenho a resposta porque eu não estou conseguindo. Vamos pensar nós oramos quando nós temos vontade ou nós oramos sem ter vontade? Não, eu quero vencer. Eu oro só quando eu tenho vontade ou oro quando, independente de ter vontade ou não ter vontade, eu estou em oração? O que a Bíblia ensina? Orar de vez em quando? De que forma? O que é orar sem cessar? Está o tempo todo em espírito, está o tempo todo em oração. Orai sem cessar. A Bíblia diz que há situações que nós só podemos vencer, a casta de demônios, a potestade de demônios que só podem ser vencidas com jejum e oração. Então eu quero romper, eu preciso sacrificar, mas eu não consigo jejuar. Espera aí. Minha vontade de vencer tem que ser maior. Eu digo sempre que a gente começa a romper e vencer quando a vontade de vencer é maior do que a vontade de comer, descansar, dormir. Se você esperar ter vontade para fazer o que é bom para você, você não vai sair do lugar. Que geralmente a vontade não vem. Eu vou fazer o que é bom ou vou fazer o que é certo? Eu vou fazer o que vai me trazer resultados maravilhosos na vida ou vou fazer o que é necessário para sair da religiosidade, tá? Então, eu combato isso. Não gosto de religiosidade. Acho que religioso é muito derrotado, porque vive à base de emoção. E o ponto de partida é viver uma fé inteligente. Uma fé inteligente. Por isso que a Bíblia fala da renovação da mente. Se eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, eu não vejo religiosidade em dizer que o cristão, ele é comparado ao atleta. Se ele quer vencer e quer subir no pódio, ele tem que subjugar o seu corpo. Ele esmurra a sua carne. Ele não faz o que tem vontade, ele faz o que tem que fazer. Quer ver? Deixa eu ler isso para você. Deixa eu lembrar aqui onde está. Eu quero na... Não vou ler aí não. Depois eu vou para aí. Vamos para... Se não me falha a memória, Coríntios 9. Coríntios 9. Eu quero na tradução NVT. Coríntios 9. Deixa eu ver se está aqui. Coríntios 9, 24. Vamos na NVT, tá? Eles vão demorar um pouquinho ali, porque não está no sermão. Mas enquanto... Primeiro 1 Coríntios. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, lê. Vamos novamente. Portanto, corra de qualquer maneira? Corra relaxadamente? Corra. Como é que é correr para vencer?
Você vai ter que botar força. Você vai ter que botar foco. A palavra não é corra. Corra para vencer. Correr por correr não vai chegar lá. Ou corre para vencer, ou vai ser um retardatário no pódio da vida. O atleta precisa ser, lê ali, o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Como assim, todos os aspectos? Tem algum atleta aqui? Fala, Guilherme, você é quase um atleta, Guilherme? Hã? Aonde? Você é atleta? O que você faz? Você é mestre de artes marciais? O que luta? Não entendi. Rapaz, o cara olha para você, vai se dar mal, hein? Olha ali, você julgar pela aparência, você vai falar que o rapaz é lutador de artes marciais? A moça do seu lado ali também é, ó. Olha lá, ó. Faixa preta lá de Kung Fu, ó. É mestre também. Então tá bom, olha lá, ó. Faixa preta de artes marciais. Agora, o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os O que seria todos os aspectos, né? Então a própria palavra ali já diz, né? Disciplinado. Em uma área? Não, sobre todos. Disciplina emocional, disciplina física, de treinamento. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Diga comigo, nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno, que não é passageiro. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como Você não está gostando dessa palavra não, né? Treinando para fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? O que? Não é o que tem vontade. É o que? Se eu mandasse você ficar em pé e terminar aqui, só fazer uma oração, estava bom, já estava terminado. Ai, bispo, a Bíblia é um livro religioso. Não, filho, não é não. Te ensinando a viver, conduzir a vida, ser excelente, extraordinário, em tudo que fizer. Por quê? Porque se a gente for vir à igreja quando a gente tem vontade, quando eu vou ter vontade de verdade? Eu vou te dizer, quando você vai ter vontade, quando você estiver em aflição. Quando estiver tudo bem, você não vai ter vontade. Quando você estiver aflito. Porque quando a gente está aflito, o melhor lugar que tem é a igreja. Quando a gente está vivendo tempos de paz, parece, mas está tudo bem, parece que eu não preciso mais. A igreja não é para isso. A igreja é um lugar de comunhão. É como eu disse segunda-feira, quem nasce de novo, se não tiver uma casa, se não tiver uma família, quem nasce de novo é bebê. Bebê sem cuidado de uma mãe morre. Nós precisamos de cuidado, nós precisamos de comunhão, nós precisamos aprender. Nós temos pais espirituais, nós temos irmãos espirituais, nós temos uma família espiritual. A gente não consegue. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o quê? De modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado. Porque falar é fácil, fazer que é o problema. Tem muita gente sendo desqualificada. Nós precisamos. Pode voltar lá. Pode voltar lá. Foco
Nós vamos observar, eu vou entrar numa parte agora que fala sobre a vida de Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre a vida dele, sobre ele. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo e Eliseu arava a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, diga comigo, lançou sua capa sobre os ombros dele, diga, lançou a capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parelha de bois, diga comigo, e os matou, usou a madeira do arado para fazer fogo e fazer o quê? Assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante ou seu auxiliar. O problema de muitas pessoas é que elas querem viver uma grande vida, coisas grandes em Deus, mas nunca fecham os seus ciclos, nunca tomam aquela decisão, sempre deixa alguma coisa para trás. Sabe o que? Quem lembra daquela expressão queimar o barco? Quem já ouviu essa expressão? Queimar os barcos. Eliseu é o exemplo do queimar o barco. Ele queimou a sua parelha de boi, ele teve um chamado, e quando ele teve aquele chamado, foi lançada a capa, a unção, né, a capa de unção de Elias foi lançado sobre Eliseu. Imediatamente, o que ele estava fazendo, ele encerrou aquele ciclo, ele botou fogo nos arados, nos equipamentos, matou os bois, fez um churrasco e seguiu a vida. Não tinha um plano B, não tinha uma carta na manga. O chamado é sem volta. Ele tomou uma decisão e disse: não volto mais atrás. Por que ele botou fogo no arado? Porque não tem volta, não tem retrocesso. O que acontece com as pessoas? Eu sempre falo que quando as pessoas não tomam essa decisão definitiva, a expressão queimar o barco, ela vem de uma história de um navegador que navegou em busca da sua terra prometida, navegou até encontrar. Quando ele encontrou, pisou naquela terra, tinha certeza que aquela era a terra que ele sonhava, que ele estava procurando. Ele virou para a tripulação e falou: põe fogo no barco. Mas como assim? Mas como é que nós vamos sair daqui? É justamente para isso, para nunca sair daqui, porque esse é o nosso lugar, é aqui que nós vamos ficar, é aqui que nós vamos construir a vida e é aqui que nós vamos morrer. O que acontece com as pessoas? Quando você não toma uma decisão definitiva, você tem sempre um plano B. E geralmente o plano B é a tragédia da vida de muitas pessoas. É mais ou menos assim. Até hoje eu me recordo, não tem muito tempo, alguém que queria que eu fizesse o casamento. Aí numa colocação que foi feita, eu falei: opa, tem algo errado. Eu mandei chamar. E eu fiz a pergunta assim: qual foi a colocação? A pessoa não queria casar realmente no civil, como determina a lei. E eu estranhei aquilo. E eu chamei e eu fiz uma pergunta. Eu falei: qual é o problema? Aí a pessoa disse assim para mim: é porque o último casamento que eu passei deu muito trabalho para separar, então assim fica mais fácil. Eu falei: então não case. Se você já está casando, pensando em separar, não case. Já vai dar errado, já estou te falando, e eu não faço teu casamento. Eu já estou te falando que eu não faço.
Porque se essa é a sua linha de pensamento, o primeiro problema que vocês tiverem, vocês vão se separar. Porque você já está entrando com essa mentalidade. É como a pessoa que entra em algo na vida e ela diz assim: se não der certo, eu vou para isso. Não vai dar certo. Não vai. Você sabe por que não vai? Porque tudo na vida tem dificuldade, tudo na vida tem desafios. E na primeira dificuldade, ao invés da gente colocar todas as energias para dizer assim, não tem plano B, vai funcionar. Mas a gente já entra com a mentalidade, se não der certo, então nós vamos fazer outra coisa. E aí é onde muitas pessoas têm muitos ciclos, muitos começados e não terminados, porque está sempre parando e desistindo. Espiritualmente também não é diferente. Não é. Isso acaba se tornando um estilo de vida de muitas pessoas. Não está dando certo. Para. Não está dando certo, a gente separa. Não está dando certo, a gente fecha as portas. Não está dando certo, vou procurar outra oportunidade. Não está dando certo. E não parar e corrigir assim, espera aí, qual é o problema? Qual é? Aonde está o erro? Está entendendo ou não? E corrigir o erro. O que eu poderia estar fazendo? O que eu poderia mudar? Que atitude eu poderia ter diferente para encerrar aquilo que nós chamamos de... Tem pessoas que vivem em círculos quando poderia estar vivendo em ciclos. O que é viver em círculos? Sempre passando pelo mesmo lugar, sempre vivendo a mesma coisa, sempre se repetindo os mesmos problemas. Por quê? Porque não mudou. A mente é a mesma. As respostas que dão nas situações são as mesmas. As respostas que dão nas dificuldades são as mesmas. Tem sempre um plano B. Quem está entendendo? Olha, precisa entender isso e ir na profundidade, tá? Que eu tenho uma coisa que eu falo, que eu fui descobrir isso, depois de muitos anos, maduro, como homem, pastor, que eu fui entender muitas coisas que aconteceram comigo lá atrás. E uma das coisas que foi muito importante, o meu entendimento, muito importante, eu falo sempre isso e espero ajudar as pessoas com isso. Para quem não conhece minha história, sabe que meu pai foi um cara de posses. Meu pai teve fazendas, meu pai tinha avião, meu pai foi um cara extremamente próspero. E eu nasci num berço de muita prosperidade. E de repente, meu pai começou a perder tudo que tinha. E a prosperidade acabou. E ficaram os problemas. E aí a pessoa sem Deus, que confia na força do braço, ele começa a tentar resolver os problemas na força do braço. Então ele confia na sua capacidade, na sua habilidade, e sem Deus ele vai se atolando ainda mais. Então cada situação, cada prejuízo que meu pai tomava e cada tentativa de recuperação, ele afundava um pouco mais. Ele se atolava um pouco mais no abismo. E aquilo foi gerando problemas demais, aquilo foi gerando muita dor para a família. E aí chegou o ponto que os problemas começaram realmente a bater na porta de casa. E aí começa aqueles problemas assim, ó. Muitos de vocês já passaram por isso ou viveram algo semelhante. Começa assim: muda de um bairro para o outro para fugir dos problemas, porque as pessoas não podem saber seu endereço. Daquele outro bairro, daqui a pouco você muda para um outro bairro para fugir dos problemas. Daqui a pouco você muda de cidade para fugir dos problemas. Daqui a pouco você muda de estado para fugir dos problemas. E aí,
eu cresci vendo aquilo acontecer. Foge, 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 foge. Não está dando certo, foge, não está dando conta, foge, não quer enfrentar, foge. E aquilo vai entrando dentro da gente. E você começa a se tornar um foragido na vida, fugindo de tudo, fugindo de enfrentar o que você precisa enfrentar, de encarar o que você precisa encarar. E eu fui descobrir que aquilo me fez mal, eu tinha medo de coisas por conta daquilo. Eu não queria enfrentar muitas coisas por conta da mensagem que eu recebi. Entrou em dificuldade? É difícil. É um problema que você não dá conta de resolver? Foge. Foge. Então o que acontece com as pessoas? É sempre mais fácil fugir do que pegar para resolver. É sempre mais fácil fugir. Vamos largar, a gente não está dando certo, vamos largar. Ao invés de sentar como gente madura e dizer assim, vamos acertar. Nós somos adultos. É verdade ou não é? Sim ou não? Ah, é mais fácil dizer assim, não está dando certo, eu vou fechar as portas, vamos mudar do endereço, vamos largar, vamos... Isso não resolve o problema. Isso piora. Isso agrava. Isso é também... Nós sabemos que mudar é difícil, mas como nós falamos outro dia, mudar dói. Não dói? E não mudar? Dói muito mais. Mudar dói. E não mudar? Dói o quê? Muito mais. Porque a dor da mudança, ela é momentânea. Mas se não há a dor da mudança, vai vir a dor do arrependimento. E a dor do arrependimento, você pode passar uma vida toda arrependido e terminar os seus dias só com arrependimento. Porque não quis mudar, ou não colocou a força necessária para mudar. O preço todo mundo paga, a gente tem que escolher que preço a gente quer pagar. Porque se eu não pagar o preço da mudança, eu vou pagar o preço do prejuízo. Quem está entendendo? É como uma pregação que eu fiz outro dia, né? Eu não me lembro exatamente como foi numa sexta-feira, até não lembro o título para te dar. Às vezes as pessoas falam, por quê? Eu digo por quê? Porque eu não busco quanto eu deveria buscar. Não, por quê? Porque eu não tenho orado quando eu deveria orar. Não, por quê? Por que eu estou ainda? Porque eu não tenho jejuado quando eu deveria estar jejuando. Por quê? Porque eu não tenho feito o que eu preciso fazer de verdade. Então eu mesmo tenho a resposta. Porque se a gente perguntar, o que você tem feito? O quanto realmente você tem feito? Que preço você tem escolhido pagar? Abraão rompeu e mudou radicalmente a sua vida aos 75 anos de idade. Deus, quando chamou Abraão, nós falamos esses dias, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele tinha 75 anos de idade. E teve a coragem de mudar radicalmente. Aos 75 anos, ele poderia ter dito assim, com 75 eu não posso mais brincar, né? Não é verdade? Eu vou me aventurar? Ele não poderia ter dito isso? Sim ou não? Não, saiu na hora. Eu quero fazer parte desse propósito. Eliseu, com a vida aparentemente segura, era próspero, tinha prosperidade, tinha propriedade, tinha gado, estava arando a terra. Elias passa, lança a capa, ele com a vida construída, ele abraça o projeto de Deus e sai. Agora nós vamos ver o que é foco. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou, aonde? Aonde, gente? O que significa Betel? Casa de Deus. Betel, casa de Deus.
Eliseu, porém, lhe diz: juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir. Então foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não me fale nisso. Elias disse 3 vezes a Eliseu: fique aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi o pedido que Eliseu fez para Elias? Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti. Eu quero da unção que há sobre a tua vida. Lembra o que Elias disse para Eliseu? É difícil o que você pediu. Não é fácil, não. Mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. Diga a palavra comigo aqui, lugar certo, hora certa. A Bíblia diz que não o tempo e a sorte pertencem a todos. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Betel significa casa de Deus. Quando nós tomamos consciência da presença de Deus e a companhia divina, peraí, eu preciso, vai vir muitas vezes, eu não preciso ir para Betel. Betel é a casa de Deus. Peraí, se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. Então ele sabia que ele precisava ter foco. Você vai escutar muito essa frase: não, você não precisa ir a Betel. Não, você não precisa ir à igreja. Não, você não precisa. Esse é um erro. Betel é o lugar do altar. É o lugar da comunhão. É o lugar da intimidade. É o lugar da manifestação da presença. Eu sempre digo às pessoas o seguinte: minha casa é um lugar santificado. Minha casa não assiste porcaria. Minha casa não toca músicas porcaria. Minha casa é um lugar de louvor, adoração, oração. Mas é minha casa. É o lugar para que eu conviva com a minha família. Ela nunca será como a casa do Senhor. Minha casa, o Senhor diz, minha casa será chamada casa de oração. Os meus olhos e os meus ouvidos estarão sempre voltados à oração desse lugar. Por mais que você lute para santificar a sua casa, consagrar a sua casa, ela não foi construída para esse propósito. Ela foi construída para a tua moradia com a tua família. A sua casa, diga assim: a minha casa é a minha casa. A casa do Senhor é a casa do Senhor. Se eu te visitar na sua casa, quem vai me servir? Você não vai me servir? Sim ou não? Quando você vem à casa do Senhor, quem te serve? O Senhor te serve. É por isso que Ele derrama tanto sobre nós na sua casa. E se você não entendeu isso, vem com consciência. Eu sempre digo, não sai correndo de casa eu estou indo para a igreja. Não, para. Senhor, eu estou indo te louvar, te adorar. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero a tua presença. A gente ora. A gente tem propósito. A gente vem com propósito. Está entendendo? Betel. Primeiro nós fazemos uma aliança com Deus e nos colocamos na sua presença. E não aceitamos viver sem ela. Então Elias lhe disse: fica aqui. Eliseu, pois, o Senhor me enviou a Jericó. Respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir. Só desceram então a Jericó.
Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não fale nisso. Jericó é o segundo lugar que nós precisamos passar. Qual foi a primeira cidade quando eles atravessaram o Jordão para começar a conquista da terra prometida? Qual foi a primeira cidade que se depararam? Qual foi, gente? Diga: Jericó. Jericó. O que quer dizer Jericó? Jericó não tinha uma fortaleza, não tinha uma muralha impenetrável? Sim ou não? Então, o que acontece? Para tomar posse da terra prometida, eles tinham que derrubar aquelas muralhas. Muitas pessoas pensam assim: eu não preciso passar por Jericó. Eu não preciso passar em Jericó na minha jornada espiritual. O que é Jericó? Eu acabei de falar para você uma fortaleza que tinha em mim. Qual era a fortaleza? Fugir. Não está dando certo, foge. Não está dando certo, foge. Se eu não desmorono essa muralha, a de vocês, cada um tem a sua. Cada um tem a sua Jericó, que se você não decide enfrentar e desmoronar, derrubar, implodir com essas muralhas que são crenças limitantes, crenças erradas, coisas que entrou na sua vida, na sua infância, se você não decide derrubar essas muralhas, ela te impede de tomar posse da sua terra prometida. Quantos foram enviados à terra prometida? Líderes. Quantos? Você sabe o nome de quantos? Somente de? Por que você não sabe o nome dos outros? Porque os outros, quando viram Jericó, viram os gigantes, viram o que eles tinham que enfrentar, eles foram covardes. O medo é uma fortaleza. A covardia é uma fortaleza. O espírito da intimidação é uma fortaleza. O espírito da inferioridade é uma fortaleza. Nós vimos gigantes e eles nos viram, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. É uma fortaleza. Diga comigo: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar, diga comigo, para derrubar as fortalezas do quê? As fortalezas do quê? E acabar com os falsos argumentos. As fortalezas do raciocínio humano. Tem raciocínio e tem argumentos que são fortalezas, mas você não sabe porque eu estou assim. Eu sei, porque tem uma fortaleza. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Eu sei. Outros passaram e superaram. Ou será que somos exclusivos da nossa dor? Ninguém sofre mais. Eu sou o mais sofredor dessa terra, o mais perseguido dessa terra, o que mais gemeu, padeceu até hoje nessa terra, sou eu. Ou eu sou exclusivo do diabo? Porque tem gente que às vezes ele quer ser exclusivo do diabo. O diabo luta mais contra ele do que qualquer outra pessoa na face da terra. E não luta. Está entendendo ou não? Sim ou não? Tem gente vencendo. A Bíblia nos ensina a olhar para os nossos irmãos ao redor do mundo. Muitos estão passando pelas mesmas aflições e estão rompendo. Muitos estão passando pelos mesmos problemas e estão rompendo, vencendo. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo o quê? Espera aí, eu preciso levar cativo um pensamento. O pensamento não pode me aprisionar, eu tenho que levar cativo o pensamento. Rebelde, e o ensinamos a obedecer a
falsos argumentos que precisam ser derrubados. Betel, como se chama? Segundo, Jeri, são as muralhas que você tem que romper, que são fortalezas na mente. Ah, mas esse não pode ser meu problema. Tudo é na mente. Por isso que o Senhor fala da renovação da mente. Nossa vida é o resultado dos nossos, o quê? Pensamentos. Cuidado com o que você pensa, porque sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios fala sobre isso. Quando você vem para a igreja, deixa eu te ensinar uma coisa. Vem para a igreja com propósito. Se você não vier de forma intencional e com propósito, você vai entrar e vai sair talvez pior do que você entrou. Você sabe por quê? Porque se você não quiser mudar, a palavra vai te confrontar. Sou eu não, a palavra. E quando a palavra confronta, o que ativa? A fortaleza. Sabe o que eu faço? Fujo. Eu não vou voltar lá não. Eu não quero ouvir, não gostei da palavra. Ontem eu ainda estava conversando com alguém que a primeira vez que veio no culto falou assim, fica lá não, cara arrogante. Quem ele pensa que é para falar? Eu penso que eu não sou ninguém. Até porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Quem escreveu foi o Senhor. Aí ele falou, mas o problema era eu. E quando eu entendi, tanto é que ele falava assim, não quero ir no culto dele, quero ir no culto de outro pastor. Porque o pastor não confronta. Tem problema. Vida a gente só tem essa. Só essa. Se eu quero mudar, seja hoje, amanhã ou daqui 10 anos, a palavra vai ter que entrar. E o que eu não dei crédito hoje, eu vou ter que dar lá na frente. Mas é maravilhoso, quanto mais rápido a gente entende, mais rápido a gente rompe. Não é verdade? Quanto mais rápido a gente... É igual a pessoa que fala assim, eu não sei o que, Deus falou comigo e me mandou fazer isso. Ah, porque não sei o que, Deus falou comigo e me mandou falar. Outro dia eu disse para uma pessoa assim, cara, eu estou na igreja todo dia, eu vivo separado todo dia, Deus não fala um terço comigo que fala com você. Eu estou até assustado. Que Deus fala com você muito mais do que fala comigo. Qual é a receita? Só que a vida não condiz. Porque Deus fala comigo no que é conveniente, não fala no que eu tenho que fazer. Deus fala comigo no que me é conveniente, mas não fala nas coisas que eu preciso mudar. Quem está entendendo? E aprenda, eu sempre ensino uma coisa. Se fizer cara feia para mim, eu vou entender que você está recebendo como condenação. E como condenação e não edificação, não vai mudar a sua vida. Então dá um sorrisinho para mim, chacoalha a cabeça e fala assim, você tem razão. É bem melhor assim. Sabe por quê? A gente não gosta de confronto. A gente quer estar sempre certo. E esse é o problema. Esse é justamente o problema. Só que eu só tenho essa vida. E a Bíblia é muito clara. Eu sempre digo, não tem uma Bíblia para mim e para você. Tem uma só. E nós devemos ser fonte. Se você não ouviu a palavra de domingo, por gentileza, vai lá ouvir, vale a pena. Para que você seja uma noiva apaixonada pelo noivo. Que o Espírito Santo está trabalhando e seja uma noiva serva. Que anda uma milha a mais. Vou para o terceiro lugar, tá?
Pode passar isso aí. Está no mesmo. Aliás, volta. As armas da nossa guerra, diga comigo, não são físicas. Ou seja, armas de guerra ou armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para destruição de fortalezas, são áreas de domínios malignos. Estamos destruindo argumentos sofisticados, que às vezes os argumentos são extremamente sofisticados, e todo o orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo o pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Lidar com áreas de descontrole da nossa vida, como pecado, vícios, traumas, situações que desgovernam a nossa vida, isso não é fácil. Isso não é fácil. A culpa, acusação, isso não é uma coisa fácil. Mas o que eu comecei falando? Que uma pessoa, para liderar algo, ela primeiro tem que ter autoliderança. Quem não tem autoliderança não vai liderar nada. E todo lugar precisa de liderança. Todo. Minha casa precisa de liderança. Meu casamento precisa de liderança. A igreja precisa de liderança. Sua empresa precisa de liderança. Você precisa de autoliderança, porque se você não tiver, você vai se perder na caminhada. Nossa jornada, nós podemos obter essa capa, essa unção. Olha que coisa mais incrível que nós vemos aqui, ó. Eliseu teve a coragem, a ousadia de olhar para Elias e dizer assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero do espírito da unção que há sobre a tua vida. Ele creu, ele pediu e se focou naquilo. Para obtermos essa unção, essa capa, para pisar na terra prometida, diga comigo, eu tenho que passar por Betel, por Jericó e pelo Jordão. O que era o Jordão? Jordão é aquele lugar que era o Rio Jordão. Deus não abriu o mar Vermelho para Israel passar? Sim ou não? Ele abriu o Jordão também. Quando eles atravessaram o Jordão, eles atravessaram por um novo tempo. Eles atravessaram por um novo ciclo. Eles atravessaram para tomar posse da terra prometida. Foi uma imersão. Jordão significa novo nascimento, novo tempo, nova vida. Não tem como entrar na terra prometida sem passar pelo Jordão da vida. Eu preciso Betel, casa de Deus. Eu preciso Jordão. Eu preciso Jericó. Eu tenho que passar por esses lugares. Senão eu não chego lá. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que unção é só para pastor? Você acha que você não precisa orar na sua casa? Você acha que você não precisa quebrar as maldições geracionais? É só você dar uma olhadinha para a sua história, para a tua família. Olha a história, estuda ela. Olha qual é a inclinação da sua família. Olha. Quando a gente para olhar para a inclinação da família da gente, você sabe como é que eu descobri? Olhei para a família, olhei para a história do meu pai. Acabei de contar a história do meu pai para você, certo? Mas aí eu olho para os irmãos do meu pai. Todos tiveram muito e perderam tudo.
Todos. Você sabia que na família do meu pai teve filhos que recebeu herança fazendas 3 vezes? E nenhum tem nada? Todos perderam o quanto vem ou quanto vai? Na família do meu pai, é aquela sucessão de desgraça, de separação. Grande maioria, raríssimas as exceções, exceção somente aonde aceitou Jesus, mas todos se casaram e todos separaram, tá? 2º, 3º, 4º casamento. Espírito de separação, espírito de adultério e espírito de miséria. Aí você olha para a sua vida, quem é a próxima vítima? Espera aí, ou eu entendo e começo já a entrar na brecha, espera aí, ou eu já começo a fechar. Eu sou aquele que vai quebrar esse ciclo de maldição, para que a partir da minha geração seja uma geração de bênção, ou eu vou ser mais uma vítima. Mais uma. Tem gente que brinca com isso. Só que você não pode brincar, que a vida é sua. Eu preciso de oração. Às vezes, tem algo... Eu tenho, por onde eu tenho passado nos últimos dias, eu peguei todos os versículos de oração, de autoridade, de poder, que diz nunca mais. Sabe por quê? Chegam para Eliseu e dizem assim: essa terra aqui é boa, essa cidade é boa, é bem localizada, mas a água é amarga e a terra é estéril. A terra é improdutiva. Aí Eliseu pega o sal, vai lá na nascente. Vai lá onde, gente? Nascente é onde nasce o problema, não é? Vai lá na nascente, lança o sal e diz assim: ó, não haverá mais morte nem esterilidade nesse. Não haverá, essas águas serão purificadas, não haverá mais morte nem esterilidade nessa terra. E nunca mais houve. Nós bebemos dessa água lá agora. Nós bebemos dessa água e eu fiquei encantado com um dado que eu não conhecia lá. O pessoal que viajou conosco viu, é o lugar que produz as melhores tâmaras de Israel, que são irrigadas com aquela água que era ruim e tornou aquela terra extremamente produtiva. Está entendendo ou não? Sim ou não? Não, ele não disse assim, ó, sabe o que faz? Muda da região. É melhor mudar. Vamos mudar de região, porque fazer o quê, né? O lugar não é bom. Mudou de região ou mudou o lugar através da fé? Mudou o lugar através da fé. Mudou as circunstâncias através da fé. Está entendendo ou não? Sim ou não? Poderia ter mudado, falar, não, vamos mudar daqui. Aí, vai Jesus passando, olha para a figueira não tem figo, ele diz, nunca mais alguém coma fruto de ti. Ela secou. Acabou. Secou desde a raiz. Ah, mas foi Jesus. Ué, mas aí ele vem na sequência e diz assim, olha, aquele que crê em Deus, crê em mim. Se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, ó, não foi nem a oração, depois é que ele fala da oração. Tudo que pedires em oração, crendo que recebereis, tê-lo-eis. Então quer dizer que boa parte das coisas que a gente não tem é porque realmente não crê? É. Choquei agora, né? Mas é. É porque a Bíblia não mente, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então quer dizer que se eu colocar mais força, vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Está lá o garoto desde a infância, o Espírito toma a vida dele, joga ela na água, joga ele no fogo, quer matar ele, aí Jesus vem e diz assim, espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia dele e nunca mais entre nele. Saiu e nunca mais voltou. Saiu e nunca mais voltou.
Mas o que nós poderíamos fazer? Peraí, esse espírito de divisão, esse espírito de miséria, esse espírito do fracasso, esse espírito da derrota, esse espírito da separação, esse espírito da briga, esse espírito, eu ordeno, saia e nunca mais. Mas é difícil, né? Às vezes parece que a gente não tem autoridade. Mas por que parece que a gente não tem autoridade? O que rouba essa autoridade? Vamos na nascente. Vamos na nascente. Porque para fazer oração ousada, a gente tem que ter autoridade. Mas o que nos rouba a autoridade? Está entendendo ou não? Sim ou não? Não, a gente precisa fazer pergunta. Peraí, o que está roubando a minha autoridade? Peraí, eu creio de verdade? Então, por que eu não estou fazendo essas orações ousadas? O Senhor mandou que o Espírito saísse, o Espírito saiu. O Espírito, Ele mandou que a figueira secasse, ela secou. O próprio Deus disse a Israel: sabe esses egípcios que vocês estão vendo? Vocês nunca mais vão ver. Agora Moisés, estende a mão, estende a mão. Ainda já estou adiantando e respondendo, tá? Estende a mão e fende o mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que Deus fez o homem, Ele não trabalhou mais sozinho, não. Ele sempre trabalhou em parceria com o homem. Lembra do vale de ossos secos? Ele não poderia ter chegado diante do vale e falado assim: filho do homem, você está vendo esse vale? Fica olhando o que eu vou fazer. Foi isso que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Ele poderia ter falado: observe e veja o que eu vou fazer. Mas ele disse: profetiza. Profetiza sobre ele. Tem uma tradução que fala: profetiza ao vento, que venha dos quatro cantos, do norte, do sul, do leste, do oeste. Profetiza, que venha e assopre sobre esses mortos. Vai ter mais morto aqui. Quem está entendendo? Querido, nós fomos chamados para viver uma vida poderosa, gloriosa. Em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir. Então partiram juntos. Deixa eu só parar. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram... Lê aqui, por favor. Lê aqui, por favor. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram... Tem muita gente assim, olhando à distância. Sabe o que é mais lindo na história? A gente fala de foco, né? O que ele disse? Olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Se você estiver no lugar certo, é difícil o que você pediu. Mas se você estiver no lugar certo, na hora certa, você vai receber. Por isso que ele não saiu de perto. 3 vezes ele foi testado. 3 vezes Eliseu disse para ele: fica aqui. Ele disse: não fico. Não fico. Aonde você pisar, eu vou estar. E sabe de uma coisa? Sabe quantos profetas tinham que poderia ter recebido isso aqui, mas não recebeu? Você acha que ele era o exclusivo? Tinha 150 profetas. 50 está aqui, olhando à distância. E os outros, cadê? Ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Diga comigo: Jordão é um lugar de profundidade. É o lugar do sobrenatural, lugar de relacionamento, de novo nascimento. É como o batismo. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Elias lançou a capa sobre Eliseu. Elias lançou, a capa representa uma unção.
Eliseu, ele acreditou, ele creu que ele poderia receber da mesma unção que esteve sobre Elias. E a verdade é que Eliseu fez 2 vezes mais do que Elias. Porque ele ousou acreditar. Ele ousou crer. Ele ousou. Ele teve iniciativa, ele teve atitude, ele teve coragem para pedir, ele teve ousadia para pedir. Ele não ficou pensando assim: eu acho que é impossível que alguém receba o que Elias recebeu, eu acho que é impossível alguém fazer o que Elias fez. Não, ele não creu nisso. Ele simplesmente ousou e pediu. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, diga comigo, do contrário, não será atendido. Então quer dizer que corri o risco dele não receber? Está claro isso, não está? Sim ou não? Está claro que corri o risco dele não receber. Decisão tem que ser mantida do começo ao fim, gente. Sabe aquelas decisões que a gente toma? Eu preciso estar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Eu preciso estar na posição para receber a unção que eu quero. Se ele não tivesse, você viu a leitura comigo, você fez a leitura comigo, se ele não tivesse no lugar, naquele momento, ele não receberia. Então quer dizer que algo, eu posso ter tudo para receber algo, e se eu não estiver na posição de receber, eu posso não receber? Pode. Pode. Por isso que nós precisamos ser pessoas focadas. Saber o que nós queremos. As coisas de Deus, elas têm uma trajetória, elas têm um caminhar com Deus. Elas têm um caminhar com Deus. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos e fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como carros de guerras ou de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou, diga comigo, as próprias vestes e rasgou ao meio. Sabe o que significa isso? Sabe as vestes velhas? Rasgou, não visto mais, não quero mais essas vestes. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindo de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro e prostraram-se diante dele. Com seus olhos fechados, Deus tem uma unção nova para você. Deus tem um manto novo para você.
Deus tem uma capa nova para você. Essa unção, essa capa, ela traz poder para a sua vida. Ela traz esse novo tempo, esse novo ciclo. Eliseu sabia o que ele queria e provou com persistência, perseverança e determinação. Você precisa aprender a acreditar nisso. Tem uma unção nova que Deus quer derramar sobre a tua vida. Tem uma capa nova que Deus quer colocar sobre você. Capa de unção, de autoridade, de poder, que faz com que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Agora você precisa crer e orar por isso. Eu quero essa capa nova. Eu quero essa unção nova. Eu quero ser vestido, revestido desta unção. Ele não olhou e disse: não, nunca vai acontecer. Não, ele creu e foi ousado para dizer: eu quero mais do que foi dado a Elias. E Deus respondeu, e ele fez mais. Ele almejou, ele pagou o preço pelo que ele sonhou, ele buscou sem retroceder, ele não abriu mão, mas recebeu o sobrenatural, recebeu o dobro. E Deus tem para você uma unção nova, mas só você pode atrair isso. E diga a Deus: eu quero uma unção nova sobre a minha vida, eu quero uma capa nova sobre a minha vida, eu quero uma unção maior sobre a minha vida, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero, Senhor, essa unção, meu Deus, para cumprir com o teu propósito, para cumprir com o teu chamado na minha vida. Eu quero essa unção, eu quero ser vestido de uma capa nova. Essa capa nova que Deus tem para você vai fazer com que você termine o seu ano diferente. Essa capa nova vai fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida ainda este ano, e a partir deste ano, coisas extraordinárias. Agora, se levante no Espírito, se levante na fé e diga: Senhor, eu creio, eu quero essa unção nova, eu quero essa capa nova. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser simplesmente, oh meu Deus, como foi aqueles que o Senhor enviou para conquistar a terra, mas de repente, meu Pai, se acovardaram, foram tímidos, medrosos. Não, eu quero ser conhecido pela história que eu tenho com o Senhor. Eu quero ser conhecido pela fé. Eu quero ser conhecido pelas experiências que eu tive, pelas coisas que eu venci. Diga a Deus, diga: Senhor, eu estou aqui como Eliseu hoje. Eu estou aqui como Eliseu hoje para pedir ao Senhor: eu quero um manto novo, eu quero uma unção nova, eu quero uma capa nova sobre a minha vida. Ninguém pode querer mais do que você. Vença o cansaço, vença o desânimo, e é hora de você romper e entrar no mundo espiritual e dizer: Senhor, eu creio, eu estou focado nisso. Eu preciso, eu quero, eu estou determinado, eu estou comprometido. Eu sei, meu Pai, eu sei que existe uma unção maior para a minha vida. Eu sei que existe, meu Pai, um poder maior para a minha vida. Eu quero essa unção, eu quero essa capa, eu quero, Senhor, derrama sobre a minha vida, meu Deus. Coloca um manto novo sobre mim, coloca uma unção nova sobre mim. Grita, chama, invoca, em nome do Senhor Jesus, atrai a presença para a tua vida. Diga: Senhor, eu estou aqui, poderoso Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa unção, eu preciso, Senhor, eu preciso. Se eu tenho que passar por Betel, eu estou em Betel, na casa do Senhor. Se eu tenho que vencer e passar por Jericó, derrubar as fortalezas, eu vou derrubar. Se eu tenho que passar pelo Jordão, eu vou passar, porque eu quero, Senhor, eu quero dessa unção, eu quero desse poder sobre a minha vida. Diga, ó poderoso Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Coloca, me veste com um manto novo, me veste com uma unção nova,
me veste, meu Pai. Coloca em mim, meu Deus, esse manto, meu Deus, esse manto de autoridade, esse manto de unção, esse manto de poder. Vista, meu Pai, vista, meu Deus, em nossa igreja, vista em nós, meu Pai, dessa unção, dessa capa nova, meu Deus. Vista, meu Deus, que nós possamos romper, cumprir com o teu propósito. Não tem plano B, Senhor, não tem plano B. Nós botamos fogo no barco, meu Pai. Oh, meu Deus, nós encontramos tudo que nós precisamos. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua unção. Diga a Ele, diga a Ele, diga a Ele, diga: veste em mim hoje, Senhor, veste em mim hoje, Senhor, veste em mim hoje, Senhor. Eu estou rasgando a veste. Faz igual a Eliseu, rasga a veste velha, basta a veste da minha religiosidade, rasga essas vestes que não te serve mais, do velho homem, da velha natureza. Ele rasgou, rasga a sua para que Deus coloque uma nova em você. Diga no ato profético: eu estou rasgando a veste velha, eu estou rasgando a veste do velho homem, e eu quero ser vestido, meu Pai, dessa capa de autoridade, dessa capa de unção. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Vem, Espírito Santo, 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 vem, nos veste dessa noite, desse manto novo, nos veste nessa noite, dessa unção nova, nos veste, Espírito Santo, nos veste. Diga a Ele: me veste hoje, coloque em mim essa unção nova, Senhor, coloque em mim esse manto novo, Senhor, coloque em mim, Senhor, coloque em mim, Senhor. Eu estou focado, eu quero. Eu estou rasgando as vestes do velho homem, eu estou rasgando as vestes da velha natureza, eu estou rasgando as vestes, meu Deus. Eu quero vestes novas nessa noite. Eu quero. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Veste pessoas aqui hoje, veste. Tem pessoas que dizem: eu não quero ser mais um religioso, eu não quero viver de religiosidade que não me trouxe nada até hoje, e não me acrescentou nada até hoje. Eu quero uma unção de verdade, Senhor. Vem, Espírito Santo, veste, veste. Tem gente que está cansada, tem gente, meu Deus, que tem fugido de tudo e de todos. Tem gente que tem sido um foragido na vida, Senhor. Veste, Senhor. Veste. Veste. Eu quero uma unção nova. Eu quero romper. Eu quero terminar esse ano diferente, com uma fé nova, com um espírito novo, revestido e vestido de um manto novo. Atrai Ele para a tua vida. Ele vai investir em você. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. É a mudança de vida, é a mudança de ciclo, é a mudança de estação da tua vida, é a mudança para um novo tempo, é atravessar para a sua terra prometida, é atravessar para essa terra prometida, é atravessar e começar a viver aquilo que Deus tem com você, o propósito que Ele tem com você. Aleluia. Glória. Santo, 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 Santo. Aleluia. Veste, veste, veste esse manto, Senhor. Veste esse manto, Senhor. Sinta isso. Sinta, se você está com o seu coração aberto, sedento, faminto, sinta Ele vestindo um manto novo em você, uma capa nova de unção, de autoridade, de poder, para você cumprir com o propósito que Ele tem com você.
Sinta Ele te vestindo desse novo homem, dessa unção nova. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Aleluia. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. O Senhor sabe aonde. O Senhor sabe aonde. O Senhor sabe aonde. Vai, Espírito Santo. O Senhor sabe aonde. Vai, Espírito Santo. Quem já pisou. Aleluia. Santo do Santo. Aleluia. Em outro lugar. Não aprenda a viver em outro lugar. Eu quero a tua presença, Senhor. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. O mais lindo é quando aquela capa caiu e Eliseu pegou aquele manto. Ele já pegou aquele manto, fazendo coisas que ele não imaginava. Ele já bateu no Rio Jordão, e o Rio Jordão, de forma sobrenatural, se abriu, como havia acontecido com Elias. Ali todo mundo viu, pelo aquele resultado, que aquele espírito de Elias agora estava em Eliseu. Deixa Deus colocar um espírito novo em você, e todo mundo vai ver. Todo mundo verá. As pessoas verão que você mudou, a sua vida mudou, as suas palavras mudaram, as suas atitudes mudaram, os resultados na sua vida mudou. Diga a Ele: enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche. Enche. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche-nos. Enche a tua igreja. Venha ao nosso encontro. Tem corações sedentos aqui, Espírito Santo. Tem corações famintos aqui, Espírito Santo. Tem Eliseus aqui, Espírito Santo. Tem Eliseus. Tem Eliseus, Espírito Santo. Diga a Ele: enche-me até transbordar. até transbordar. Aleluia. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Deus, Aleluia. até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, Aleluia. até transbordar. Veste, Senhor. Veste, Espírito Santo. Veste, Espírito Santo. Veste, Espírito Santo. Veste. Sai daqui hoje vestido, revestido com uma unção nova, com um manto novo, com uma capa nova, para cumprir com o teu propósito, para cumprir com o teu chamado. Aleluia. Até transbordar.
Derrama, Senhor. Derrama sua glória. Derrama, Senhor. Derrama sua glória. Enche-me. Enche-me, Deus, até transbordar. Aleluia. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Veste, Espírito Santo. Enche-me. Veste com essa unção nova, Senhor. Veste com esse manto novo, Senhor. Veste. Você precisa dessa unção para cumprir com o teu propósito. Você precisa dessa unção para cumprir com a tua missão, com o teu chamado. Seja vestido hoje. Seja vestido e revestido de uma unção nova, de uma capa nova. É para você. É para você. A ação do Espírito Santo é como o vento. A gente não vê, é invisível, mas a gente vê o resultado. A gente vê as obras. Receba Ele. Receba Ele. Aleluia. Até transbordar. Derrama sua glória. Vai, Espírito. Vai, Espírito. Derrama, Senhor. Vai, Espírito. Enche-me, Aleluia. até transbordar. Derrama sua glória. Derrama hoje aqui. Enche-me, Deus. Enche-me. Diga assim: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Coloca sobre mim hoje uma capa nova. Me dê uma nova unção. Diga: Espírito Santo, Eliseu pediu e recebeu. Eu creio que o Senhor tem muito mais para mim. O Senhor tem uma unção muito maior para mim. Me veste hoje. Eu quero cumprir com o meu propósito. E sem o Senhor, eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa a você, não abre seus olhos. Um dos versículos que mais me impacta na Bíblia é 1 Samuel 10, que diz: o Espírito do Senhor se apossará de você e te mudarás em outro homem. E quando esses sinais acontecer, faça o que vier às tuas mãos, faça o que te pedir a ocasião, porque Deus será com você. Quando isso aconteceu, o Espírito tomou a vida de Saul. A Bíblia diz que Deus mudou o coração dele. O Deus mudou o coração dele. E isso é poderoso. Quando o Espírito Santo toma a vida de um homem, o próprio texto diz: ele te mudarás. E há de ser que quando isso acontecer, faça o que vier às tuas mãos, faça o que te pedir a ocasião, pois Deus está com você.
Olha que coisa incrível. Por isso que você não pode se acostumar sem a presença, sem a unção, sem essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo. Ninguém consegue cumprir com o propósito sem Ele. Não é possível. Porque a unção que nós precisamos para fazer, tudo que nós precisamos fazer vem dEle. Que Deus coloque em você hoje uma capa de unção nova, um manto novo de autoridade, um manto novo de poder, e que o mundo espiritual veja, conheça e reconheça que há uma capa nova sobre você, que há uma unção nova sobre você, que o mundo espiritual tema e trema diante da unção que existe sobre você. Aleluia. Receba. Receba. Porque você precisa dela. E quanto mais alto você subir, mais você precisa. Quanto mais alto você subir, mais unção. Aleluia. Aleluia. O meu amado é o mais belo entre Nós te adoramos. milhares. Nós o glorificamos. A tua igreja te louva, te adora. A tua igreja te glorifica, Senhor. O mais belo entre Eis-nos aqui milhares como adoradores. e milhares. Aleluia. Meu amado é o mais, ele é o mais belo. Aleluia. Milhares Sai daqui com a sua capa. e Sai daqui com esse manto de unção que te levanta, que te fortalece, que te dá autoridade, que te dá poder, que te dá ousadia, que te faz romper. Sai daqui com essa unção que desmorona com as fortalezas, que te faz sempre estar em Betel. Aleluia. Eu abençoo essas pessoas, Senhor. Eu profetizo uma nova unção sobre elas. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós te adoramos. Aleluia. Você pode dizer isso aí? o mais belo entre Tu és, Senhor. milhares Tu és. e milhares. O meu Tu és. amado é Tu és. o mais belo entre Tu és, Senhor. milhares e milhares. O meu amado é, ele não mudou. Milhares Ah, como nós temos sede de Ti. e milhares. Como nós temos fome de Ti, O Senhor. meu Ah, como nós precisamos do Senhor. ele é o mais belo. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a amar a cada dia mais o nosso Senhor. Ensina-nos, ó Espírito Santo, para que nós sejamos fonte
para saciar a sede desse mundo. Faz de nós fonte. Faça da tua igreja uma fonte. Aleluia. Eu abençoo. Eu abençoo a tua vida. Que o Espírito Santo coloque em você hoje uma unção nova, um manto de autoridade, uma capa de unção dobrada. Ele tem muito mais com você. Não só muito mais com você, Ele tem muito mais através de você. Receba essa unção. Receba esse manto novo. Esse manto que te dá poder e autoridade. Você vai viver. Se você estiver realmente em espírito, você vai viver coisas muito novas, muito especiais ainda esse ano. Acredite nisso. Rompimentos. Um poder novo. Uma autoridade no mundo espiritual. Quando o mundo espiritual olhar para você, ele te vê vestido de um manto novo, de uma unção nova, de uma capa de autoridade nova, de poder. Seja ousado para pedir. E acredite. Eliseu pediu e acreditou. Se ele não tivesse pedido, ele não teria recebido. Se ele não tivesse pedido e estado no lugar certo, focado, ele não teria recebido. Eu abençoo a vida de cada um que aqui está hoje. Você saia daqui revestido, cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder e com um manto novo sobre você. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém para Jesus.